O que vai acontecer? A partir da fertilização, vai acontecer que o zigoto vai entrar em franco processo mitótico, ou seja, ele vai começar a multiplicar. Ele vai entrar num processo de clivagem. Clivagem é basicamente a mesma coisa que segmentação. Teve um erro de formatação. Segmentação, clivagem é a ideia de você ter a multiplicação das células. Esse processo de multiplicação, ele é um processo que ele é afetado pelo tipo de óvulo. Consequentemente, dependendo do tipo de óvulo que você tenha, dependendo da quantidade de material nutritivo que você tenha no gameta feminino, essa segmentação ela pode variar. Ela pode variar entre uma segmentação total, né, que é quando você tem todo o volume da estrutura celular sendo dividida, ou você pode ter um processo parcial, que é quando você não consegue dividir todas as partes da célula. Por que isso aí acontece? Por causa do vitelo. O vitelo acaba sendo bom por um lado e, entre aspas, ruim por outro. Por quê? Ele vai dificultar esse processo de divisão. Mas aí é uma questão evolutiva, né? Cada grupo animal acabou optando por segmentação. Então a gente acaba tendo, dentro desse processo aqui, porque a segmentação ou clivagem, ela está caracterizada nessa fase de formação da mórula, que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, e depois de formação de blástula. Qual é basicamente a diferença entre elas? Porque o que elas têm em comum são chamados blastocistos, também conhecidos como células-tronco. Muito famoso, inclusive, esse tema, e recomendo que os alunos leiam sobre biotecnologia. Muito interessante ler sobre células-tronco, né? Tem muitas pesquisas aí em andamento, cura de doenças, né? Você tem conceitos como multipotência, pluripotência, totipotência, que são interessantes de se avaliar. Mas aqui, teoricamente, você tem células que podem criar qualquer coisa no nosso organismo, né? Então, a diferença básica é que a mórula é um maciço de células, a palavra vem de morula, né? Que quer dizer amora, que ela parece realmente. E aqui, a blástula, a diferença é que você forma uma cavidade interna, que é chamada blastocele. E as células se concentram aqui na periferia, que é a chamada blastoderme. Isso a gente consegue ver melhor nesses próximos slides. Isso aqui é o seguinte, como eu falei, os tipos de óvulo, eles afetam o tipo de segmentação. Então, você pode ter uma segmentação total, que é quando todo o volume, né, é dividido. Perceba aqui, né, eram 4, aqui passou a ter 8, mas perceba que todo o volume, ele se dividiu. E aqui eu não vejo muita diferença de tamanho entre elas. Então, isso acaba sendo um processo isolésico, ou seja, igual. Você tem uma segmentação total considerada igual. Isso acontece com óvulos isolésicos e também acontece com os oligolésicos, né? O principal exemplo que a gente pode dar para oligolésicos seria exatamente o grupo dos mamíferos placentários, né? Então, total igual, você vai ter também a total desigual, que é o próximo que a gente vai ver. Quando for total, você pode chamar também de holoblástica. Por quê? Porque isso tem a ver com a igualdade, né, da blástula, ou seja, das células que formam a blástula. Lembrando que a blástula vem logo depois da mórula. Então, dando sequência aqui, repare em ovo heterolésico, que a gente já vai ver isso em anfíbios. Veja que existe uma diferençazinha de tamanho. Percebe? Células macro, células micro. Eu não tinha isso no isolésico, mas eu tenho isso no heterolésico. Então, eu posso dizer que é total? Posso, mas não posso dizer que é total igual. Aí eu digo que é total desigual. É o segundo tipo. Então, eu tenho total igual, né, que é o do oligolésico, e tenho total desigual, que é do heterolésico. E aí eu vou ter a parcial. Parcial é quando nem toda a estrutura do zigoto ela vai se dividir. Perceba que essa região aqui não se dividiu. Por quê? Porque tem uma quantidade muito expressiva e significativa de vitelo. Então, acaba que só vai se dividindo na parte aqui mais superior. Então, isso vai criar um disco germinativo, também conhecido como cicatrícula. Isso é bem característico de répteis e aves. E isso aqui é considerado um processo telolesta. Então, você tem, repetindo, a segmentação total, igual ou desigual, né, no oligo e no heterolésto, e a parcial, conhecida como meroblástica, no telolésto,
que aí a característica é esse disco germinativo aqui, chamado cicatrícula, e você também vai ter o processo centroléstico, justamente por quê? Porque a multiplicação ocorre no meio, mas o vitelo acaba dificultando o processo e as células migram para a periferia. Então, isso aqui é considerado uma segmentação parcial superficial. Por quê? Porque as células, né, ficam na superfície e o vitelo no centro. Então, resumindo, eu tenho 4 tipos de segmentação. 2 totais, né, e 2 parciais. A total igual, do oligoléstico, a total desigual, do heteroléstico. Eu tenho a parcial discoidal e a parcial superficial. Pegando aí como exemplos, no oligoléstico você vai ter principalmente mamíferos, no heteroléstico vai ter principalmente anfíbios, muitos peixes, né? No teloléstico você vai ter répteis e aves, e aqui no centroléstico, artrópodes, principalmente insetos, crustáceos, aracnídeos. Então, voltando aqui, vocês vão perceber que todo esse processo que a gente chamou de segmentação, ele está acontecendo nesse início do processo de desenvolvimento embrionário. E ele está sendo caracterizado nessas clivagens por mitoses. Aqui eu consigo perceber que tipo de segmentação é essa, né? Repare, as células têm muita diferença de tamanho, né? Aqui eu percebo uma pequena diferença, né? Olha, está parecendo que essas células são menores que essa, mas todas as células estão se dividindo. Então, isso aqui tende a ser um processo de segmentação total desigual, muito provavelmente, né? Ou pode até ser um processo de segmentação total igual. Depende muito da origem desse zigoto, ou seja, de qual grupo que a gente está falando. Se a gente estiver falando de mamíferos, com certeza seria oriundo de um oligoléstico. Aí você teria uma segmentação total igual. Se você estiver falando de anfíbios, por exemplo, então você vai ter um processo heteroléstico. Mas veja, esse maciço de células que se formam primeiro, a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, que eu vou chamar de moro. Tranquilo? E aqui para todo mundo entender, olha, aqui tem também imagens reais, desde, né, a fecundação, perceba como muda, né, a estrutura do gameta feminino. Essas duas estruturas, tanto mórula quanto blástula, elas caracterizam o processo de segmentação ou clivagem. Na sequência, eu vou ter a terceira etapa do desenvolvimento embrionário. Aí é interessante a gente pensar um pouquinho. A gastrulação, sem dúvida nenhuma, acaba sendo um fenômeno extremamente importante e um divisor de águas dentro do reino animal. Por quê? Porque a partir do momento que os animais formaram gástrula, eles começaram a apresentar algumas estruturas muito importantes. Como, por exemplo, a boca, como, por exemplo, o estômago primitivo, né? O intestino primitivo, como, por exemplo, tecidos, né? Começaram a desenvolver estruturas como músculos, né? Como sangue, né? Que é um tecido, estruturas que vão auxiliar os processos respiratórios, circulatórios, né? Locomotor, nervoso, ou seja, nem todo animal tem tecido. Isso é um negócio interessante que a gente discute muito em aula. Quando a gente fala, por exemplo, dos poríferos. Os poríferos são animais ablásticos, ou seja, eles não apresentam esses folhetos embrionários que vão surgir aqui na gástrula. Então, eu queria chamar muita atenção para os estudantes, quando eles estiverem revisando, é importante que dê uma olhada com bastante atenção na gastrulação. Por quê? Porque aí você vai estudar o ectoderma, o endoderma e também o mesoderma, dependendo do animal. Você tem poríferos ablásticos, mas você tem quinidários e blásticos. E você vai ter, a partir daí, os animais triblásticos ou tripoblásticos. São aqueles que vão apresentar, além do ecto e do endoderma, que surgiu pela primeira vez dos quinidários, né, antigamente chamados de coelenteráceos, exemplo de uma água-viva, né, de um pólipo, uma caravela, uma hidra. E a partir do momento que você vai para o grupo dos triblásticos, aqueles que têm ecton e mesoderma, o mesoderma faz um upgrade aí muito grande nas estruturas locomotoras, né, e também na questão do sistema circulatório.
Por quê? Porque ele vai abrir caminho para a formação dos sômitos celômicos e, consequentemente, também o advento do celoma, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho. Então, a gastrulação ela é o fenômeno do nascimento dos folhetos embrionários. É durante a gástrula que os folhetos embrionários vão surgir, ok? O desenvolvimento dos tecidos vai culminar com a formação dos órgãos. É só lembrar, células formam tecidos, tecidos formam órgãos. E os órgãos vão formar sistemas. Então, existe, Cauã, animal que não tem sistema. É um negócio muito louco, né? Você imaginar que tem um animal que não tem sistema respiratório, não tem sistema reprodutor, não tem sistema circulatório, não tem sistema excretor, e mesmo assim ele é um animal. Você sabe por que ele é um animal? Ele é um animal porque ele vai ter características comuns aos animais, como, por exemplo, ser multicelular, como, por exemplo, ser heterotrófico, também ter a questão da capacidade de formar gametas, como é o caso do espermatozoide, como é o caso do óvulo, né? Um porífero ele pode não conseguir formar uma gástula, mas ele consegue formar uma boa mórula e uma boa blástula, tanto que ele tem a sua fase laval, né? Você tem a questão da formação da lava fiblástula, da lava plânula, quando a gente está diferenciando aí poríferos de quinidades. Quem fez um bom segundo ano tem essa boa referência, porque você vai buscar isso lá nos grupos dos filos, né? Do reino animal. E é por isso que a gente tem que fazer essas relações entre um assunto e outro.